Dando continuidade ao assunto exposição a produtos químicos, vamos falar um pouco sobre toxicologia ocupacional. Paracelso já dizia o seguinte: o que é que não é veneno? Tudo é veneno e nada é veneno. Por que isso? Porque a dose determina que uma coisa é ou não é um veneno. Então, isso a gente vai ver. Logicamente, isso não é só a quantidade, mas nós vamos ver na toxicologia os fatores que influenciam uma exposição e um efeito danoso por produtos químicos, né? A toxicologia, portanto, estuda os efeitos danosos das substâncias químicas nos organismos vivos, com a finalidade de fazer a prevenção de doenças, o tratamento e a correção de alguma falha. E a toxicologia ocupacional é a área que identifica, então, as substâncias químicas nocivas no ambiente de trabalho e os riscos que ela oferece. Ramazzini, já em 1700, escreveu este livro, né, que trata da saúde ocupacional, né, e já também deu alguns exemplos de lesões, né, provocadas por produtos químicos da época, por exemplo, a tintura de tecidos, né. E o objetivo da toxicologia é exatamente a prevenção do adoecimento dos trabalhadores, né? Então, para isso, nós vamos conceituar algumas coisas. O que é um perigo? O perigo pode ser qualquer coisa potencialmente causadora de dano, seja um material, um equipamento, um método de trabalho, uma prática de trabalho. E o risco é a possibilidade elevada, né, ou reduzida de alguém sofrer alguma ação, né, provocada então por aquele produto ou aquele sistema de processo de trabalho. E o perigo, então, a gente avalia qualitativamente e o risco a gente avalia quantitativamente, né? Na NR15, então, já está definido no nosso país, né, quais são os riscos ambientais, né, a sua concentração, a sua intensidade e o que é que pode causar. Então, nós temos já na lei, né, como fazer a proteção, a identificação dos produtos químicos no ambiente de trabalho. É importante ter alguns conhecimentos de química para não ter, por exemplo, erros como aconteceram no passado, como a talidomida, por exemplo, que foi um medicamento indicado para vômito de gestantes, né, e que provocou lesões graves de focomelia, né, como vocês estão vendo aqui nessa foto, né, de crianças que nasceram com ausência de membros superiores e inferiores. Ou ainda, a intoxicação por mercúrio na Baía de Minamata, no Japão, quando então os pescadores, né, coletaram, quer dizer, pescaram peixes e toda a comunidade comeu peixe contaminado por mercúrio e isso deu várias lesões, inclusive congênitas graves, com repercussões por muitos anos, né? Então, que conceito que é importante a gente saber? A toxicidade de um produto químico, que tem hoje catalogado mais de 60 milhões, né? Então, as suas informações, elas podem ser obtidas nesse Chemical Abstract Service, que é, na verdade, um tipo de um dicionário, né, quer dizer, anual, que é sempre renovado constantemente, com todas as informações de toxicidade, dose letal, dose de segurança, tudo. Solubilidade e polaridade de um produto é importante, por exemplo, né, em relação a gases e vapor. Quanto maior a solubilidade daquele produto, maior a absorção será possível por vias aéreas, né? E a volatilidade, mesma coisa, quanto menor a volatilidade, menor é a exposição dos vapores, né, dos líquidos à temperatura ambiente. Então, a volatilidade, quanto é importante saber quando você trabalha com um produto volátil. E o equilíbrio ácido-básico é muito importante. Por exemplo, um exemplo que o professor Buschinelli dá é a intoxicação por celobar, que foi um produto com contraste que foi utilizado em alguns pacientes para fazer exames radiográficos em Campinas e acabaram morrendo. Quando foram ver, então, o que aconteceu?
o carbonato de bário que estava de forma erroneamente com uma quantidade maior, combinou com ácido clorídrico gástrico e isso então resultou no bário livre que foi fatal, né? E também saber algumas as propriedades de oxidação e redução, por exemplo, do ácido fluorídrico, né, que é um ácido fraco, mas ele é corrosivo por ele ser oxidante, né? Então, conhecer, por exemplo, as características, como vocês já viram, de gases e vapores, né, que dá lesões, né, porque elas são por contato, por exemplo, porque elas são de rápida absorção, né, partículas de líquido, por exemplo, que são as névoas, que pode ter substâncias ativas, né, mas as neblinas, por exemplo, que são vapores também, de gotícula de líquido também, mas já não tem as substâncias nocivas. E os partículas sólidos, que a partir de um elemento sólido, através de uma pressão mecânica, como pulverização, por exemplo, você pode resultar em fumos, fumaças, gases, né, de acordo com o processo de aquecimento, por exemplo, né, e aí pode levar às explosões, né. Então, a absorção de um produto, ela está diretamente relacionada à quantidade, logicamente, do produto, né, que você está exposto. Por exemplo, o benzeno em altas doses dá uma depressão respiratória, né, por uma ação central no sistema nervoso central, né, em doses altas. E em doses baixas e ao longo tempo, né, de exposição, pode levar a leucemia, né. Vias de exposição, por exemplo, a sílica livre, ela pode ser ingerida né, porque não faz nenhum mal se cair no estômago e intestino, mas ela inalada leva a fibrose pulmonar, a silicose e também, né, possibilidade de levar a câncer do pulmão, né? E o tempo de exposição, né? Então, aguda, por exemplo, numa explosão, né? Eu estou mostrando aqui uma foto e está escrito aqui que foi considerado o maior acidente do trabalho do mundo, né? Foi uma explosão que houve numa fábrica de pesticida em Bhopal, na Índia, em 1984, quando houve, então, 40 toneladas de gases tóxicos, né, que explodiu e que morreram imediatamente 3 mil trabalhadores e 10 mil, né, em consequência dessa exposição a esses gases. E mais de 500 mil pessoas ficaram expostas. E detalhe, ainda a carcaça desta fábrica, da Union Carbide, ainda continua lá, né? Então, o tempo de exposição pode ser um acidente como esse, mas também pode ser crônica ou subcrônica, porque continua emanando gases aí por algum tempo e acaba também, então, levando às doenças por exposição prolongada, né? Então, alguns efeitos, os efeitos podem ser sistêmicos ou locais, né? E então, para estudar a química, para estudar esses efeitos, veja que interessante. A toxicocinética é o estudo que lida com a absorção, a distribuição, o armazenamento e a biotransformação e também a eliminação de substâncias que foram absorvidas. Por exemplo, quem não tem absorção tem chance de ter lesão de contato, por exemplo, como líquidos corrosivos na pele, né? Então, você conhecendo a cinética desse produto, você fala, não, ele não vai ser absorvido, mas vai ter lesão de contato. E a toxicodinâmica é a fase, então, de estudo onde observa-se as substâncias biodisponíveis, né? Isto é, ela está, como ela age no órgão-alvo, para dar, então, as alterações fisiopatológicas e levando à doença. Então, por exemplo, você tem organoclorado, que são a substância química presente em muitos pesticidas, inseticidas. Ele, por exemplo, tem um órgão que ele se fixa, que é o tecido adiposo.
mas ele não tem ação no tecido adiposo. Ele vai ter tecido depois, né, no setor, por exemplo, de parasimpático do sistema nervoso autônomo, né? Então, é interessante que estudar dinâmica, essa parte da toxicologia dinâmica, para você descobrir para onde é que vai a ação-alvo, né? Isso é interessante. Então, o que é preciso fazer para estudar o objeto da toxicologia? É você avaliar, então, analisar um metabólito ou substância no trabalhador, né? Seja a medição no sangue, na urina ou no ar expirado. Avaliar também a presença de substâncias nocivas no ambiente de trabalho, no caso, e também fazer a investigação da clínica, né? Se fechar com sintomas e sinais positivos, você então fecha aquela doença ocupacional através então dos estudos da toxicologia, né? Então, em primeiro lugar, você deve conhecer todo o processo produtivo do ambiente. A gente já falou muito na visita do posto de trabalho, para você ver como funciona, quanto tempo aquele trabalhador fica exposto, quais são o layout da própria local de trabalho, quais os produtos presentes. Por exemplo, na agropecuária você tem praguicidas, inseticidas, na construção civil cimento, né? Frentista tem gasolina, o pessoal do laboratório tem muito produto químico, e assim então você já tem algumas substâncias esperadas, vamos dizer, mas também quando da visita você pode ter outras não esperadas. E por que deve avaliar então, fazer um monitoramento ambiental desses produtos químicos? Primeiro, você deve avaliar os riscos e benefícios do uso daquela matéria-prima para o produto que você está fabricando. Determinar as origens e as fontes dos riscos. Às vezes não é aquele lá, é um outro local que tem risco de eliminação de gases, por exemplo. Estabelecer prioridade no programa de controle de saúde ocupacional e também no programa de prevenção de riscos ambientais, né? Estimar o risco residual, muito importante, né? Se tratando do produto químico ainda. E promover a redução do dano. Então, como avaliar, então, esses riscos químicos ambientais? Coleta de amostras em campo e também análise das amostras, que deverão ser feitas em laboratórios com certificação de acordo com as normas internacionais, né? Comparar os valores, né, que são os limites de exposição, que se chama LEO, ou então limite de tolerância, né? E observar não se você precisa de fazer algum ajuste. Então, você deve fazer esse monitoramento sempre, né? E avaliar a toxicidade. Como a gente já viu, né, o perigo é um potencial do que o produto, do que uma substância química tem. Mas o risco, ele de acordo com vários fatores, como a gente viu, em relação à absorção, tempo de exposição, a suscetibilidade individual também tem, né? Então, aqui, como diz o Paracelso, né, depende muito da dose, e essa dose vai depender, logicamente, da frequência, da via de introdução, do ambiente. Olha só esses trabalhadores aqui, que num ambiente bastante fechado, que trabalham com algodão, né, que manuseio deles sempre vai eliminar partículas, né, que vão poder entrar, que vão poder ser aspirados, e os trabalhadores poderão ter, então, problemas pulmonares, né? Estão usando uma máscara, aliás, uma máscara muito pequena, por sinal. E aqui, a indústria de medicamento, também sempre com muito produto químico, deverão ter também sempre monitorado o ambiente e também os trabalhadores, né? Então, quais os parâmetros que se usa para fazer o monitoramento ambiental? São dois. Aqueles que foram utilizados para experimentação e testes em animais, que chama-se dose letal 50 ou LD50, né? Que é a dose letal para 50% daquela população de animais, né?
E no caso de produto injetável oral, e no caso de gases ou vapores, é o CL50. Aliás, essa é uma observação, hoje se procura não utilizar animais, né, para fazer testes de produtos químicos, principalmente os químicos, né? E para os seres humanos, o que é indicado, então, um indicador de concentração de substância no ar, né? Então, a partir do qual então, você pode ter problema. E nós chamamos isso de ele chama indicador imediatamente perigoso para a vida ou saúde, né? Então, essa é uma atmosfera, no ambiente você tem essa dosagem através deste indicador que é usado para avaliar o ambiente, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, olha, o benzeno, né, ele para o rato pode ser usado 13.700 ppm, em camundongo, por exemplo, 13.200, né, em ratos 930, e em homens, né, que é IPVS, então 500 ppm, tá? O etanol, enquanto tem mais de 30.000 nos animais, por exemplo, camundongo e rato, aqui no homem 3.300, né? Formaldeído, por exemplo, 267 animais para ratos e 20 para o homem. Monóxido de carbono, olha, 1.200, enquanto animais 1.800, e o gás sulfídrico 100 em relação a 444. Então, essa é uma forma de você medir a concentração desse produto no ambiente para saber se está ou não está em perigo. Que parâmetros que pode ser utilizado? Então, por exemplo, é o LOAEL, que é a menor concentração da substância que causa algum problema. Então, já é o menor, a partir do qual já pode ter, com certeza, um efeito adverso. E o NOAEL é a maior concentração de uma substância que não causa efeito observado, né? E o NOEL é uma concentração encontrada que não causa nenhum problema. Lógico que, além desses níveis, né, LOAEL, NOAEL aqui, é imprescindível, lógico, você fazer a vigilância dos trabalhadores, né, comparar com aqueles que têm, com não têm essa exposição, né? Então, a gente faz essa avaliação porque, por exemplo, a gente tem fabricação de carvão, por exemplo, na classificação da Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer, é o item 1, a prova suficiente de que seja carcinogênica a humanos. E quem é que provoca, no caso da fábrica de carvão? Hidrocarboneto, benzeno, né? Na mineração subterrânea de ferro, quem é que provoca a possibilidade de carcinogênese? O gás radioativo radônio, né? E na fundição de ferro, nas siderúrgicas, são os formaldeído, a sílica cristalina, né? Todos eles com grande potencial, quer dizer, tem provas que potencialmente são carcinogênicos. E aí, quem faz a impermeabilização de telhado, por exemplo, e asfalto? Tem também possibilidade provável de ser carcinogênico, né? Seria o benzeno, né? E barbeiros e cabeleireiros também tem o 2A, provável que seja, por causa da exposição de corantes azóicos utilizados no tingimento de cabelo. Veja só como é importante conhecer também um pouco de química. Então, no ambiente, você pode usar, numa toxicidade aguda, por exemplo, o DL50 ou CL50. Agora, já numa toxicidade crônica, quer dizer, já tem, então você já determina o seu nível de máximo de segurança e o mínimo que já dá problema, né? Quer dizer, o nível máximo que não provoca, que é seguro, e o nível mínimo que já provoca. E quando você tem toxicidade crônica, né, por exemplo, no ambiente crônico, aí você já tem, então, esses critérios que você pode usar, e usar também a dose-resposta, que é um estudo em que você tem uma determinada dose e qual percentual de pessoas que responderam com doença, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui, olha, isso é uma medição, né, acumulada de várias medições de um determinado tempo, né? Onde você tem aqui, olha, o nível dosado aqui é o nível de segurança, porque é o nível máximo onde não tem.
E aqui, ó, Lowell já é próximo, é o nível mínimo a partir do qual você começa a ter problema. Então, esse gráfico é o nível encontrado da substância, de uma determinada substância, né? E aqui é a dose-resposta, quer dizer, você está subindo também o número de casos de doença, quer dizer, ele está aumentando aqui também. Aumentou o número de frequências de exames alterados, né? Aumentou, aliás, dosagem aqui, né? Nessa coordenada, e aqui o número de casos que foi ficando doente, né? Então, aqui são os dois níveis de medição ambiental, né? E, então, veja só, qual é o limite seguro de uma dosagem no seu ambiente de trabalho? É, logicamente, bem abaixo do nível que é o NOAL, né? Então, existe um limite de tolerância, né, que é relacionado com a natureza e o tempo de exposição ao trabalho, que, teoricamente, não vai causar doença, essa margem de segurança. Mas sempre diz que nenhuma margem de segurança você pode assegurar que vai proteger todos, porque, afinal de contas, ela não é uma linha que separa com certeza os limites seguros de um risco, né? Muito bem, então, olha, eu vou dar um exemplo aqui, veja só, o benzeno, ele, no Brasil, ele é seguro, né? 1 ppm para quem trabalha 8 horas diárias, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 2 dosagens aqui, tem um mais rigoroso, ele é metade, né? E nos outros não, na Europa, no Reino Unido também não. Mas olha o tolueno nosso está bem mais alto do que esse aqui que os Estados Unidos está se propondo a fazer, porque aqui tem 2 Estados Unidos, a OSHA e essa agência aqui, e essa agência, essa daqui é a que tem valor legal, está na lei, mas esse é o que eles estão propondo. Então, o nosso tolueno, ele está quase 50% maior do que o nível permitido, por exemplo, na União Europeia e também no Reino Unido. O chumbo orgânico, veja, nós estamos dentro, se considerar a Europa e o Reino Unido. Mas, nos Estados Unidos, a gente tem, a dose dele é metade, né? Clorofórmio, a gente tem, na verdade, 10 vezes mais do que a União Europeia e o Reino Unido, né? E o hexano a gente não tem aqui nem um limite seguro, né? Bom, feita a avaliação, então, do ambiente, agora vamos ver o indicador biológico, né? Que é, na verdade, você examinar o homem, né? Então, a OMT e a Organização Internacional do Trabalho define que toda substância, estrutura ou processo que pode ser quantificado no organismo ou nos seus meios biológicos, né, ele influencia e ajuda na prevenção dessa incidência de uma doença. Então, você deve fazer essa avaliação, né, porque você vai prevenir, né, um problema sério. O biomarcador, ele pode ser dose interna, efeito e suscetibilidade, né? Então, vamos ver. O biomarcador chamado dose interna é a quantidade de produto do agente químico que penetrou no organismo e foi efetivamente absorvido. Desta forma, você estima, através da dosagem no trabalhador, você estima que o ambiente também deva estar menor ou maior. Esse biomarcador, ele deve ter relação direta com a concentração ambiental onde o trabalhador está exposto. Então, por exemplo, olha, o tolueno, eu dosei o produto aqui, olha, né, que é o ácido hipúrico, né, que é no organismo dos trabalhadores. E aqui é o tolueno medido no ar. Então, ó, na medida que você tem uma dose interna, quer dizer, medida pelo ácido hipúrico na urina, vai aumentando, há também o tolueno aumentado no ambiente. Portanto, existe uma correlação da dosagem ambiental com o biomarcador de dose interna. E o outro biomarcador chama biomarcador de efeito, que é, na verdade, o indicador que vai avaliar, né, a interação bioquímica entre a quantidade da substância absorvida e os receptores biológicos.
ou seja, o site onde ele tem maior afinidade, né? Então, é o primeiro efeito numa exposição. Por exemplo, a biossíntese do M, né, que carrega oxigênio né, nas células vermelhas, no caso de intoxicação por chumbo, ela está bem baixa, né? Então, você pode dosar o M numa suspeita de intoxicação por chumbo. Então, ele, na verdade, é o efeito do chumbo no seu organismo, por isso que é um biomarcador de efeito. Então, por exemplo, a acetilcolinesterase, né, nesses produtos que tem de praguicida, inseticida, indica, por exemplo, então, a intoxicação por organofosforados e carbamatos. Então, veja, seja o trabalhador que trabalha com produtos que contêm o chumbo, ou que contenham, por exemplo, organofosforado, eu tenho como medir um biomarcador de efeito, né? Então, se eu tiver um biomarcador dose interna e o indicador de efeito, se houver concordância entre esses dois indicadores, o de exposição e o de dose interna, eu já posso fazer a minha intervenção, né? Por quê? Porque está no organismo a dosagem de chumbo alta, né? Eu sei que dentro do organismo, no ambiente, vai ter também, porque a dose interna ela é proporcional ao ambiente. E aí eu meço, então, também o efeito, né? O efeito no organismo do trabalhador, então eu já posso inferir, concluir que a intoxicação daquele trabalhador foi por conta de um produto que estava no meio ambiente de trabalho, entendeu? Então, a concordância entre dose interna e o indicador de efeito, que são os dois biomarcadores, já é uma prova cabal da intoxicação desse trabalhador, correto? A fase clínica é a avaliação, né, do médico, onde você pode observar a interação, então, entre o agente e o órgão-alvo, né? Então, aqui diz muito interessante, o autor diz o seguinte, que é uma interação seletiva entre um agente e o órgão-alvo. É como uma chave e uma fechadura, né? Você só tem uma chave para aquela fechadura, então não é qualquer produto que vai dar um efeito e também não é para qualquer órgão que você vai ter uma ação daquele agente nocivo. Então, por exemplo, esse peixe baiacu, né, aquele peixe venenoso, todo mundo sabe que ele tem um veneno que quando você come, né, a pessoa come distraidamente com o veneno, esse veneno vai atuar no nosso órgão, no músculo esquelético, né, do homem, porque vai casar exatamente entre a chave e a fechadura, né? A chave é o veneno, a toxina do baiacu, e a fechadura são nossos músculos esqueléticos e que vai levar a uma parada, porque ele dá uma paralisia do músculo respiratório e aí a morte por asfixia, né? E o exemplo, por exemplo, na Itália, teve corantes azóicos por muito tempo, né, nessa fábrica de corante, e que todos vieram morrer por câncer de bexiga depois, ao longo dos anos, então dizendo que o corante com azóico, ele tinha como órgão-alvo a bexiga e o efeito era carcinogênico, né? Então, exemplos, por exemplo, quem trabalha nas minas subterrâneas, né? O que ele tem? Os gases, né? Que eles inalam, basicamente, principalmente por via respiratória, vai dar tontura, desde tontura, dispneia, perda de consciência até parada e morte. Monóxido de carbono, né? Que é resultante de queima, né? De gasolina, de carvão, de óleo, nas siderúrgicas, por exemplo, e nos fornos de fundição, pode provocar desde cefaleia, tontura, convulsão e parada cardiorrespiratória. Cianetos e ácido cianídrico provocado por
na indústria de galvanoplastia, ou então na queima de polímeros, como foi na Boate Kiss, que todos morreram por conta dessa queima, principalmente de material plástico, que tinha muito lá. Então, isso provocou inicialmente irritação nos olhos, náusea, fraqueza, hipotensão e parada cardiorrespiratória, e morreram muitos jovens, né? Agente meta-hemoglobinizante, que é aquela que afeta o M, o transporte de oxigênio para as células, pode ter desde cianose, tontura, porque vai havendo, né, uma substituição do oxigênio, quer dizer, não vai havendo oxigênio, então acaba tendo, então, essa cianose por falta de oxigenação. Onde pode ter o nitrobenzeno, por exemplo, que é usado em produtos farmacêuticos ou odorizadores, né? Então, esse é um produto também perigoso. E a sílica? A sílica pode dar, então, intoxicação aguda, subaguda, né? E crônica, que provoca, então, a silicose, né? E também provoca outras doenças pulmonares, além de doença pulmonar obstrutiva crônica, ela provoca, veja só, doença autoimune, como artrite reumatoide, esclerose múltipla e lúpus eritematoso sistêmico, né? E também câncer de pulmão, né? A asma, vocês viram lá, né, 10% de todos os casos de asma no adulto são provocados por problemas ocupacionais, né? Olha quantas causas aqui pode ter, então, farinha, poeira, mandioca, aliás, poeira de madeira, metais, né? Então, essa foi, então, um pouco de toxicologia, onde você deve, então, fazer avaliação do meio ambiente, avaliação do trabalhador, né? Fazer a correlação entre os dois, sendo que tem toda uma metodologia de medição do ambiente, metodologia de avaliação dos indicadores no homem, os bioindicadores ou indicador biológico, né? E exatamente você entra na avaliação clínica como médico do trabalho, fazendo esta análise global deste agente, desse trabalhador, do processo de trabalho, do ambiente de trabalho, através de uma visita, através de exames que você vai estar à sua disposição, dos programas de controle de risco que a empresa tem, não é? E muito importante também os dados epidemiológicos, né? Que você vai ter de quantos casos teve daquele problema, quantas vezes foi monitorado esses indicadores de ambiente, né? Então, eu espero que vocês tenham, assim, ter uma boa ideia dos agentes químicos, da toxicologia, né? E muito obrigada.